A gente está vendo aqui ao centro da imagem, que são imagens ao vivo do Capitólio nesse momento, o J.D. Vance, que é o vice na chapa aí de camisa branca, gravata vinho, jovem, sorrindo nesse momento. Ele, Américo, quero falar contigo sobre o que ele representa, né? Ele foi escolhido a dedo por Donald Trump. Donald Trump já tem uma certa idade, é uma liderança, como você disse, até mudando a cara do partido, trazendo uma cara mais conservadora para o partido dos republicanos, mas ele escolheu a dedo J.D. Vance. O que dá para a gente entender, depreender do papel que terá J.D. Vance nesse momento, nesses próximos 4 anos, Américo? O J.D. Vance vai ser muito importante no governo do Trump e eu sugiro que todos os interessados aí em política externa, em relações internacionais, acompanhem muito de perto os passos dele, porque ele tem apenas 40 anos, ele é uma dessas figuras do Partido Republicano que acabou mudando de posição. Lá na campanha de 2016, ele era bastante crítico do Donald Trump, chegou a dizer que jamais iria chegar perto do Trump, fazia muitas críticas ao então candidato e depois presidente americano, e ele mesmo foi mudando de posição dentro do partido e na política americana. E ele mudou tanto de posição que hoje ele é considerado por muita gente como uma figura muito mais radical do que o próprio Donald Trump. Então, ele é um exemplo desse movimento que eu acabei de descrever dentro do Partido Republicano, e ele também tem apenas 40 anos, está no seu primeiro mandato como senador, vai agora, obviamente, deixar esse mandato, assumir a cadeira de vice-presidente, e ele vai encarnar também a renovação dentro do Partido Republicano. Essa renovação que eu falava agora há pouco, que não existe ou até agora no Partido Democrata, e que é uma urgência para o Partido Democrata. Ele vai renovar, ele é um dos líderes que surge dentro do Partido Republicano, com uma outra observação importante, Débora e professora Manhota. O Donald Trump não vai poder se candidatar à reeleição, e não tem nada a ver com a idade isso, tem a ver com o fato dele já ter sido presidente no mandato. Então ele necessariamente vai cumprir apenas um mandato. Quem é que surge como um grande nome para substituí-lo dentro do próprio Partido Republicano, especialmente se esse mandato do Donald Trump for bem sucedido, por exemplo, do ponto de vista econômico? O próprio J.D. Vance, que hoje adota, como eu disse, uma política e uma retórica muito mais radical do que o próprio presidente eleito Donald Trump. Vou dar alguns exemplos. Ucrânia, por exemplo, ele é muito mais vocal do que o Donald Trump em dizer que a Ucrânia tinha que simplesmente abrir mão dos seus territórios, que não faz sentido os Estados Unidos continuarem ajudando financeiramente e militarmente a Ucrânia e que aqueles territórios deveriam ser dados para a Rússia. Ele fala isso claramente. Ele é muito radical, por exemplo, na questão do aborto, dizendo que ser contra qualquer possibilidade de aborto nos Estados Unidos. Ele tem uma retórica mais radical ainda também contra os imigrantes, por exemplo, do que o Donald Trump. É possível que depois de uma experiência como vice-presidente, ele até amenize um pouco, preste atenção e aprenda ali com os grandes desafios que ele terá como vice-presidente, acompanhando inclusive os desafios do próprio presidente, e ele acabe mais uma vez mudando a sua posição. Como eu disse, ele era um crítico do Trump, hoje ele está ainda mais à direita, vamos dizer, do que o Trump. Então é possível que ele faça uma outra jornada, mas ele é um nome que representa a renovação no Partido Republicano e é um nome que pode ter muitas chances daqui a 4 anos.